Capítulo 59, Os Amados. Dá a impressão que ele não tem nada a ver com os 3 capítulos anteriores, mas tem. Ele diz assim, ó. E aí é Paulo, em Cartas aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9, ele diz assim: Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Paulo, quando manda essas cartas aos Hebreus, ele está chamando um pouquinho a atenção deles. Eles estão um pouco confusos ou distraídos com os acontecimentos históricos do momento e tentaram fazer uma pequena adaptação ao catolicismo aos momentos. Então ele vai chamando a atenção para tirar as arestas, a gordura. Isso sempre acontece. Lendo a lição, depois comenta. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muita vez altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam: onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? É uma pergunta. Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecido das esferas interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura no coração. Do ímpio é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então, se nós somos cristãos, o cristianismo não está só dentro de um recinto religioso. Do centro espírita, do terreiro, se for cristão também, da igreja, onde houver aglomeração de pessoas, né? Não somente dentro desses locais. A minha postura diante da vida é um cristianismo. O cristianismo me torna um cristão, eu me torno um ser humano cristão. Um ser humano cristão é diferente de um ser humano que não é cristão. Se nós formos iguais, não adianta. Então, qual é a diferença? Muitas vezes nós não entendemos quanto a religião muda a nossa vida, porque muitas vezes aquelas pessoas que mais dizem que são religiosas não têm uma vida diferenciada das que não têm. E isso depõe contra as religiões. Mas não deveria ser. A gente deveria aplicar o cristianismo na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí nós vamos entender como. Vamos entender aqui, ó. Por isso que ele está falando assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. A gente sabe o que espera de um ímpio, digamos assim, que ele falou aqui, de um louco, de uma pessoa, de um ignorante. A gente sabe. Mas o que a gente deveria esperar de um cristão? A gente sabe. Será que nós estamos dando essa resposta cristã aos que esperam de um cristão? Vamos lá. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. A gente está vendo
cada vez mais o ímpio, digamos assim, os maus, crescerem, se apoderarem dos poderes da terra, das nações. Em todos os lugares nós estamos vendo isso. Cada vez mais, sempre foi assim. Não é agora. Isso acontece desde a época. Quando Jesus chegou, o próprio povo que ele nasceu era escravo dos romanos. Então sempre houve um povo mais forte, bélico, mais poderoso, que dominava o mais fraco. Sempre aconteceu isso na história. Tá certo? Ainda hoje acontece, mas já é mais... As armas de pressão é mais política, é mais negociações, né, diplomáticas. Então, quando você não me apoia, eu vou dar umas sanções para o seu país, não vou vender alguns produtos para o seu país, ou vou dar uma restrição de venda, vou aumentar muito, não vou mais te fazer empréstimos financeiros, vou te cobrar um juro alto, enfim. A gente faz... Ainda existe domínios de nações sobre nações, mas sempre vai existir, né? De forma mais não muito declarada. Como antigamente já era claro, você era meu escravo e eu comandava você. Você me servia e pronto. Comenta-se, então, com amargura esse processo. Amargura, ele foi claro, ou seja, a gente faz um comentário bem assim, puxa, como o mal está vencendo, como o mal pode vencer. Então, admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo. As pessoas más, que não pensam duas vezes, imorais, para fazer o que tem que fazer para ganhar dinheiro, posição, poder. Muitas vezes altamente colocado na esfera financeira. E aí nós vamos ver as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. É importante eu entender, gente, que para ganhar dinheiro e ser rico neste mundo é muito fácil. Eu já cansei de falar isso e vou falar. Só é pobre quem quer. Como assim, Guto? Ué, qual o teu preço? Ponto final. Se você tem valores que você não vende, não negocia, não perderia por dinheiro, bom, então vai ser difícil para você. Agora, se você vende até sua alma, a vida vai ser muito tranquila para você. Mas vai ser rápida também. Isso que é o difícil, né? É muito difícil você ver os ímpios, digamos assim, chegar como Chico Xavier, lá perto de 100 anos de idade, Valdo Franco. É muito difícil. Geralmente, eles morrem mais cedo. Porque nessa linha existem disputas. E como as conquistas são ileais e ilegais, elas vão um trapaceando, superando o outro, derrubando o outro. Enquanto que o moral e o ético um vai ficando ao lado do outro. Porque não existe concorrência, não existe disputa. Então, se você não se vende, se você não tem um preço, realmente vai ser um pouco mais trabalhoso. E quanto mais caro você for, mais trabalhoso. Um cristão é quase incomprável nesse mundo. Um cristão, nem o diabo, até o diabo já desistiu de tentar convencê-lo, de comprá-lo. Olha só, Jesus era tão incomprável que nem o próprio diabo conseguiu convertê-lo nas tentações do deserto. Está lá na Bíblia. Não conseguiu. Prometeu tudo que muito de nós nos venderíamos. Jesus não se vendeu. Então é muito caro. Esse personagem é extremamente caro. E nós? Das 3 tentações. Tem uma palestra, eu vou colocá-la no YouTube sobre as 3 tentações de Cristo. Nós vamos ver lá em qual nós nos enquadramos, né? Muitas vezes nós estamos esperando um preço devido a uma dessas tentações. E aí, então, nós nos venderíamos. É porque ainda não fomos úteis para o demônio, para o diabo. Então, ele não entrou em negociação conosco. É difícil
ficarmos de longe das negociações e das propostas. Muitos de nós pensamos assim: se Deus estiver comigo, se eu estiver fazendo tudo certo, eu vou ganhar muito dinheiro. A gente relaciona assim sucesso financeiro com sucesso espiritual. Mas isso de fato não é assim. E isso nos leva a um engano. Geralmente, o sucesso financeiro já denota que alguma coisa não está lá muito bem, né? Porque é importante eu entender que o nosso objetivo nesse mundo, e se nós formos tão preciosos a Deus, ele não perderia tempo em colocar se você tivesse vários filhos, tá? Vamos lá. E um filho que ele é muito bom, muito dedicado, ele é muito obediente, ele é muito inteligente, ele é muito esperto, ele é muito trabalhador. Você colocaria ele em qual missão? Se tivesse que mandar para a Terra? Para ganhar dinheiro para ele mesmo ou para ele ensinar os outros irmãos dele na Terra? Para ele ensinar os outros irmãos na Terra. Tá certo? Aí aquele filho que é muito egoísta, muito briguento, muito difícil, não gosta de estudar, esse vai para a Terra para estudar, para trabalhar e ganhar dinheiro para ele mesmo. Porque ele vai começar assim. Ele vai ganhar dinheiro para ele mesmo. Depois, quando ele voltar, eu converso com ele. Aí até que ele vai chegar no dia daquele que é o filho bom mesmo. Aquele filho que é inteligente, que aprende rápido, mas que ensina, que passa, que não ganha para ele, que divide com todo mundo. Esse é o filho bom. Muitos dos emissários de Deus, muitos dos emissários de Jesus, nossa, passaram por estilos de vida que nem nós suportaríamos. São fortes mesmo, são corajosos mesmo, de nascer em locais que nós jamais temos até pavor de pensar que vamos nascer, de acreditar nessa viagem, nesse mergulho no corpo. Olha Chico Xavier, para mim um homem muito forte no meio do nosso século hoje. É inabalável as estruturas mentais deles e emocionais. Eles vibram com o mundo espiritual. Eles enxergam as glórias do lado de cá. Muitas vezes nós enxergamos muitas glórias do lado de cá e não ouvimos nem vemos a glória do lado de lá. É por isso que a gente inverte os valores. Daqui a pouco estamos servindo a homens que estão cavando um buraco para eles e nós estamos indo para ser enterrados junto. Tá certo? Por isso que é uma coisa muito importante que Divaldo falou. Um cristão, ele precisa saber o que é certo e o que é errado. E que nenhuma autoridade consegue fazer um cristão fazer algo que ele não que está errado. Olha só que interessante, tá? Então vamos dizer assim. Vamos dizer que eu tenho um patrão. E ele fala assim, olha, faz o seguinte. Fulano, vai lá receber a propina de Beltrano. Primeiro que você não concorda com propina. Vai lá receber a propina do Beltrano, porque eu não posso aparecer, vai que tira uma foto, estão gravando, estão filmando. Então você vai ser a minha mula, né? Que vai lá, vai pegar o dinheiro, né? Se pegar, vai aparecer você. Mas eu vou te dar uns 10% e tá. Não faço. Então eu vou te perder o emprego. Eu perco o emprego. Tá certo? Porque o chefe, o patrão, ele te contratou para fazer um trabalho, não para explorar os outros. Ele não te contratou para você buscar propina para ele. E isso tem que ser claro. Você pode perder inúmeras oportunidades do seu trabalho, até o trabalho, mas não perca a sua dignidade. Porque se você ficar num trabalho desse e você perder sua dignidade, você nunca mais vai ter alegria de trabalhar ali. Porque você sabe que entre você e o outro existe uma coisa. Por exemplo, vamos supor que eu, com isso, me tornei o mula do meu chefe. Aí, lógico, ele vai colocar, eu sou leal a ele, né? Para todas as maracutaias dele, ele vai me colocar do lado dele. O meu cargo, o meu status vai ser maior que o dos outros. Só que eu nunca vou ter paz. Porque todo mundo vai olhar para mim e sabe por que eu estou lá. E eu sei por que eu estou lá. Por estar fazendo as coisas erradas do meu chefe. Isso não é digno. Isso diminui a gente. Tá certo? Diminui.
e não nos valoriza. Muitas vezes eu tento anestesiar minha consciência, muitos de nós tentamos anestesiar para não ficar pensando nisso, porque no final do mês a recompensa financeira, meu salário, minha propina, meu que eu ganho, meu status, todo mundo está vendo isso, isso acalma, me dá paz, mas aí eu vou ter alguns fenômenozinhos. Olha como a minha consciência é implacável. Eu começo a ter dificuldade para dormir, começo a ter dificuldade para ficar sozinho, eu fico apavorado. O medo, muitas vezes, de ficar sozinho, é medo dos seus pensamentos e daqueles que vêm acusando você do que você faz. E sabe? E aí eu começo a ter medos inesperados. Eu começo até chegar a ter síndrome de pânico. Tá certo? Por quê? Medo. Medo do quê? Do descobrir o que você está fazendo de errado. A nossa... Não estou dizendo que todo que tem síndrome de pânico é isso, tá? Mas pode chegar a isso. Esse medo gera você uma baixa autoestima, você cai sua autoestima e aí entra os processos obsessivos e aí vai embora. Bom, então vamos lá. E aí nós, muitas vezes, altamente, a gente vai ver que as pessoas menos escrupulosas estão bem postas nas esferas financeiras. Muitos perguntam, e se dizem cristãos, onde está o Senhor que eles não viu os processos escusos, quer dizer, essa roubalheira, essa bandidagem, como que o cara está lá, como que ele se elegeu, como que ele foi para ali, por ali, como que deu sucesso o empreendimento dele? Ele é um bandido, ele rouba todo mundo, ele explora. A interrogação, ele está dizendo, no entanto, evidencia mais ignorância do que sensatez. Se for um cristão, você está sendo ignorante, se você pensar assim. Aí ele está fazendo uma pergunta. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Onde está a finalidade daquele que ele está, desse homem perverso? Esse homem perverso, que se sucede bem na vida, que ganha concorrências, que cresce financeiramente, óbvio, é o resultado do esforço que ele está fazendo. Ele está se dedicando à vida material. E nem por isso ele deixou de ser inteligente. Ele é inteligente. Ele é maldoso. Ele trapaceia. Ele não tem moral. Ele se vende, né, para um sistema que existe. Então, ele tem que ter o retorno. E qual é o retorno dele? Financeiro, material. Óbvio. Não tem nada de errado. Não tem nada a ver com Deus. Da mesma maneira que aquele que se dedicou na vida espiritual, ele também vai alcançar sucesso na vida espiritual. Ele vai alcançar a evolução, ele vai alcançar os dons, ele vai alcançar patamares melhores. Óbvio, cada um vai ter aquilo que planta, o resultado da sua plantação. Se não, imagina se nós poderíamos dizer, eu tenho livre-arbítrio, eu vou me matar de trabalhar de maneira errada, trapaceando, enganando, roubando, e não vou ganhar dinheiro porque Deus vai me castigar. Aí eu vou falar, mas que livre-arbítrio que eu tenho? Você disse que eu posso escolher e fazer coisa certa e coisa errada. E quando eu faço a coisa errada, você me castiga. Então eu não posso. É só mentira. Não. Se você faz coisas erradas, tem consequências. Mas se for algo no mundo material e que você dribla as leis do mundo material e com isso você sai ganhando, você vai ter sucesso financeiro material nesse mundo. Você dribla a lei. Então não tem como. Tá certo. Agora, o que você não vai ter sucesso é o espiritual. Aí você pode ter doença, depressão, síndrome do pânico, problemas de obsessão, problemas espirituais, derrame, problemas de saúde. Bom, aí é outra coisa. Tá certo? Mas o que é dos homens, você está lidando, você está trabalhando, você está manipulando, você está costurando. Tem que ter resultado. Se eu pego uma casa e construo, coloco todos os componentes desta casa em pé, faço um projeto, tudo, põe toda ela em pé, com arquiteto, não importa se os componentes dessa casa foi roubado, a casa ficará de pé. Eu estou respeitando a lei da natureza do local em que eu estou. Tá certo? Pronto. Agora, se eu vou conseguir viver dentro dessa casa, aí é uma coisa que é espiritual. Compreenderam, né?
O que é material, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Não tem o que é bem e o que é mal. Não tem o que é bom. Eu posso fazer. Pensa, eu vou vender uma casa que está para cair. Eu não vou vender a casa porque ela está para cair? Não vou vender. E vou ganhar dinheiro. E vai cair na cabeça de quem quiser. E vou ganhar o dinheiro e vou gastar esse dinheiro. É a lei do mercado. Não tem nada a ver com Deus. Você é esperto e fez uma transação errada. Pronto, achou um bobo. Pronto, acabou. É assim que funciona. Ter ou não ter sucesso. Por isso que a gente não pode medir o nosso sucesso financeiro, profissional, em relação a bênçãos divinas. Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Para o materialista, a palavra prosperidade significa uma coisa. Para o espiritualista, a palavra prosperidade significa outra. Para o materialista, ganhar é uma coisa. Para o espiritualista, ganhar é outra coisa. É isso que ele está falando. Para que a gente comece, como cristão, a entender as palavras sempre nos dois sentidos, material e espiritual. Nós somos espíritos. E o que vai restar de tudo isso aqui é o nosso espírito. Portanto, não é nada inteligente nós retirarmos o espiritual, porque é a única coisa que é real. O resto é passageiro. E aí ele diz assim, ó. Ainda que experimentasse na Terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. Então, quanto mais você se fixar na matéria, mais você voltará para onde houver matéria. Como somos espiritual, quanto mais você viver longe do seu princípio, da sua gênese, que é espiritual, inevitável sofrimento e uma série de coisas. Ora, eu sou um espírito, mas que não aceito viver em espírito, que tudo que me dá prazer, todo o meu sonho, tudo que eu desejo é material, então eu fui criado em espírito e não aceito ser espírito. Eu já sou um espírito revoltado, que tudo que eu sonho está na matéria. Como eu não posso viver na matéria por muito tempo, porque a matéria tem suas leis de depreciação, de envelhecimento, de morte e de reciclagem, automaticamente eu me fadei, não foi Deus, a sofrimento. Eu vou ficar periodicamente sofrendo na vida. Tá certo? É assim que funciona. Então, aonde está o meu tesouro, né? A eternidade, confere reduzida importância aos bens exteriores, que já pensa na imortalidade. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecido das esferas interiores, do mundo interior, são dignos de piedade, porque vão sofrer, mas não por castigo de Deus. Pelo amor de Deus, Deus não castiga, ele não pune. Vão sofrer porque o ser humano vai sentir falta de tudo aquilo que ele achava que era dele. E não vai achar nada justo tirarem da noite para o dia tudo que ele lutou a vida inteira para conquistar. E estava enganado, pensando que tudo era dele. Deixarão tudo, ele está falando, quase sempre ao sabor da irresponsabilidade. Por quê? Muitas vezes ainda aquilo que ele deixou não foi nada responsável a maneira como tratou. Muitas vezes a gente tem 3, 4 casas fechadas, quando um monte de gente não tem onde morar, né? A gente tem muitas coisas que a gente não sabe utilizar. E de maneira irresponsável, quando utilizamos, a gente parte e deixa essas coisas de maneira irresponsável. Ainda vão marcar com as consequências. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Por quê? Porque se é riqueza espiritual, a hora que eu morrer eu levo. Está tudo comigo. Todo o meu patrimônio. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai, em qualquer parte a que sejam conduzidos. Outra coisa, quando você faz seu aprimoramento, você conquista seus patrimônios espirituais, não importa se você está aqui na Terra, está no mundo espiritual,
ou vai agora designado para um outro planeta. Aonde quer que você vá, você leva tudo que você adquiriu. Sua inteligência, seus dons, seus sentimentos, sua evolução, tá? Tudo você leva. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura no coração. Quanto mais eu evoluo, mais rico eu sinto que sou. Rico de bênçãos de Deus, rico de amor, né? Porque quanto mais eu sinto o mundo espiritual, menos me prendo nesse mundo. Menos, 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 menos. Cada vez menos. Menos medo tenho deste mundo. Às vezes a gente tem tanto medo deste mundo, tem medo do futuro, porque está pegado muito aqui. Então, olha, aquilo que está além de tudo isso chama-se Deus e é maravilhoso, perfeito, bom e justo. Então está tudo certo. Aí ele fala assim, ó, do ímpio é razoável esperarmos a indiferença, óbvio, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Agora, do ignorante, é natural recebermos perguntas loucas. Ele está mostrando, ó, desse eu vou receber isso. Como eu falo assim, ó, de um aluno que não sabe nada, eu sei o que espero dele em relação à matéria que eu vou ensinar. Mas de um professor que ensina essa matéria, o que espero dele? Então a gente sabe. Entretanto, ele está dizendo, o apóstolo da gentilidade exclama com razão. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, está afirmando. A gente espera algo melhor. A verdade é que todo cristão deve ter algo bom para dar, em qualquer situação. Não estou falando de bens materiais. Deve ter uma palavra, um consolo, um ponto de vista, uma explicação, algo para dar, um abraço, um sorriso. Por quê? Porque quando você busca um cristão, você pensa, um cristão conectado com aquele tal de Jesus, não é assim? Ele deve ter algo bom para me dar. Eu busco um pão ali, um alento. Vou tirar até a palavra pão. Um alento no contato com aquele cristão. E quando nós estamos nos tornando caridosos, a gente já guarda encorajamento, bons conselhos, bons conceitos, oportunidade de dar esperança às pessoas. Da mesma forma que uma pessoa, quando é solidária, ela guarda coisas para dar aos outros. Ela não guarda? Ah, tenho duas aqui, vou guardar aqui uma outra. Ah, fulano, não, porque vai chegar o frio aí, eu tô com 2 cobertores, já vou pegar um cobertor e deixar aqui para... Ele guarda. Nós cristãos, nós somos caridosos. Então, nós guardamos coisas num cantinho do nosso coração. Guardar uma paciência aqui para lidar com fulano, guardar uma tolerância com Beltrano, vou guardar um pouquinho de conceito para ensinar ciclano, vou guardar um pouquinho de consolo, porque essa pessoa tem que estar desesperada, amedrontada. Eu vou pensando nas pessoas e vou guardando essa reserva dentro de mim, porque eu posso ser visitado, abordado e encontrado em qualquer momento. E eu falar, isso aqui era para você. Mentalmente eu vou pensar, né? Eu guardei essa paciência para conseguir te atender, te ouvir. Eu guardei essa coragem para poder te influenciar a você seguir. Eu guardei esse conselho, esse conceito. A caridade é quando eu penso nos outros, mas eu não sei quem são esses outros. Então, se eu estou estudando, eu já estou me preparando para servir. Não adianta eu, às vezes, falar assim, eu quero fazer caridade, mas não me preparo. E aí, quando chega a oportunidade, eu não sei o que fazer. Então, é como um médico. Você quer curar, vai fazer a faculdade. Quando for a sua vez, você cura. Mas você já vai ter que estar preparado. Prepara-se, né? Qual das áreas você vai mais atuar? Aconselhamento, instrução, física, ações físicas, tudo isso é caridade.
E aí, se for instrução, então vou estudar bastante, vou ler bastante, vou compreender muito, eu tenho que importar aquilo, né? Tudo que é importante veio da palavra importar. Importar é trazer para dentro, né? Quando eu sou importante, quando alguém diz você é importante, significa que você passou a fazer parte do dentro desta pessoa, do sentimento, do pensamento. Importante. Importar, né? Trazer para dentro. Prática do bem. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Pedro diz assim: porque assim é a vontade de Deus que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda: seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com grave desastre para as forças de litígio, em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Atendendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos, útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se por se haver transformado ele próprio em divina luz. Dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco. Ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Olha como é a prática do bem. É ampla e é em todos os sentidos e até as mais sutis delas. Eu achei incrível isso.